Salmo 13, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. O Salmo 13, ele é tradicionalmente atribuído a Davi. Davi, que é conhecido, obviamente, por ser o escritor de diversos salmos. Um homem que está sempre ali, através dos salmos, expressando a sua adoração, as suas inquietações diante do Senhor. O Salmo 13, ele não menciona explicitamente qual o contexto ou o momento exato em que ele foi escrito. Davi o escreveu e há diversas interpretações, possibilidades do momento e o motivo dele ter escrito esse salmo. Uma das razões que se sugere é que Davi estava sendo perseguido por Saul nesse momento que ele compôs esse salmo. Perseguido por Saul. Você conhece, Saul foi um perseguidor de Davi por muitos anos, né? O que fez com que Davi fosse viver no deserto, morando em cavernas, para fugir dessa perseguição. Outros acreditam que a composição foi no momento onde Davi fugia do seu próprio filho, Absalão, que vai comandar uma rebelião. Davi estava num momento muito crítico, tanto no seu âmbito familiar quanto na questão política. Então ele compôs esse salmo nesse momento, alguns acreditam. Outros acreditam ainda que tenha sido alguma crise pessoal, algum tipo de doença, um sofrimento físico ou emocional. Enfim, independente do momento que foi escrito, é claramente que esse aqui é um momento de desespero. Olha o clamor, o início do salmo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas talvez sejam palavras mais repetidas e mais escondidas de nós mesmos. Eu já fiz muitas essas orações. Ao passar por algumas situações, a pergunta para Deus era exatamente essa: Senhor, até quando? Quando já oraram assim? Senhor, até quando essa luta vai durar? Senhor, até quando eu não vou ver essa promessa feita a mim se cumprir? Quando nós passamos por crises, por situações insolúveis, que se arrastam por anos, os questionamentos que fazemos é exatamente esse: Senhor, até quando? Para muitos de nós é muito difícil lidar com o silêncio de Deus. Quando oramos e não vemos resposta, o sentimento que cresce é exatamente esse: Deus se esqueceu de mim. Deus está escondendo o seu rosto, eu não estou conseguindo ver uma saída. Olhamos para algumas das nossas lutas e o sentimento predominante é: Deus não se importa. Quando a crise vem, quando o problema vai ganhando proporções cada vez maiores, vai se tornando algo imenso diante de nós, e nós vamos cada vez mais nos sentindo acuados, o questionamento para Deus é exatamente esse. Mas a Bíblia vai falar lá no livro de Isaías, capítulo 59, no verso 1, vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem dele de vocês o rosto, e por isso ele não os ouvirá. Nem todo silêncio de Deus é por causa do nosso pecado, mas todo pecado esconde o rosto dele de nós. A verdade é que nós às vezes nos tornamos, e eu digo à igreja de uma maneira geral, muito complacente com o pecado, porque hoje as pessoas, elas se ofendem muito fácil. É muito fácil você subir no altar e alguém sair ofendido com o que você está pregando. Graças a Deus aqui ninguém é assim.
A boa notícia para nós é que Deus tem perdão, Deus tem restauração, Deus tem libertação, Deus tem cura. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. A grande verdade é que se houver em nós um lugar de arrependimento, se Deus vê em nós um coração contrito e quebrantado, nós veremos o braço dele se levantando, se manifestando em nosso favor. E eu profetizo essa palavra, você vai ver a graça de Deus se manifestando na sua vida, você vai ver o favor dele se manifestando sobre a sua vida. A promessa dele foi: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O questionamento dele foi: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? A fase dos questionamentos é marcada pelas incertezas e por vezes pela falta de fé e confiança. Quando tudo que nós tentamos falha, o que fica é o quê? A frustração. Você conhece essa história já de cor e salteado. Pedro, lá em Lucas capítulo 5, trabalhou a noite inteira, não pescou nada. Quando Jesus vai até ele, ele cede o barco, Jesus utiliza o barco dele, Jesus prega, ensina. Quando Jesus termina de ministrar, ele vira para eles e fala assim: agora vai lá, pega suas redes, vai no lado mais profundo, joga as redes novamente. Ele vai falar: mestre, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Veja se isso não é exatamente o que é a definição do que é um exemplo prático do que é uma frustração. Fiz isso por tanto tempo e não deu nada. Às vezes a nossa frustração está em várias coisas. Pastor, eu orei tanto por tal coisa, mas não aconteceu. Eu me preparei para essa entrevista de emprego, mas não deu certo. Eu fiz esse movimento achando que ia conseguir isso, mas não aconteceu. A Bíblia conta lá em João, capítulo 5, se não me engano, a história de um paralítico. E que ele ficou 38 anos se arrastando perto de um tanque. E a Bíblia vai falar que Jesus o vê. E Jesus fala, você pergunta para ele, você quer ser curado? E o homem expõe a sua situação. Mestre, eu estou aqui. E todas as vezes que o anjo desce, que a água é agitada, eu tento chegar, outros vêm e chegam na minha frente. E eu não consigo ter oportunidade. Queridos, lidar com a frustração talvez seja uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos. Porque a frustração é justamente a falta de retorno do esforço que nós colocamos em alguma coisa. A frustração é justamente a falta de retorno de algo que nós depositamos. Nós ficamos frustrados quando depositamos a nossa confiança em alguém e não temos retorno. Nós ficamos frustrados quando trabalhamos em alguma coisa e as coisas não acontecem como gostaríamos. A frustração é um sentimento de derrota. O retorno desses sentimentos é que o inimigo está prevalecendo. Contudo, hoje nós podemos decidir reafirmar a nossa confiança em Deus e na palavra dele. Porque eu quero dizer que não importa qual foi o cenário, se foi uma pesca durante uma noite inteira que não deu resultado, se é um período de tempo que você está orando por algo que ainda não aconteceu, a palavra final vem da boca de Deus. Fala para o seu irmão assim, a palavra final vem da boca de Deus. Provérbios diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A palavra final para a nossa vida vem da boca de Deus. E eu quero dizer que cada circunstância sua vai se dobrar ao poder que está no nome de Jesus Cristo. Então levanta a sua mão e fala assim, tudo vai se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Seja dívida, seja crise conjugal, seja enfermidade, como foi ministrado aqui, pare de dialogar com a sua doença, pare de ficar dialogando com as suas enfermidades, com as crises, comece a profetizar, vai mudar em nome de Jesus. Davi, ele era um homem que expressava isso nas suas orações. Ele tem a famosa expressão lá em um dos seus salmos que ele vai dizer, por que você está tão triste, ó minha alma?
Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então a pergunta que eu faço para você é: onde está a sua esperança? Onde está o seu projeto de vida? Onde é que está a sua confiança depositada? Tem gente que ela está o tempo todo tentando correr atrás do prejuízo. Ela está atrás de um status financeiro específico. Ela está atrás de um casamento idealizado. Ela está esperando sair o governo do PT para ela voltar a acreditar em dias melhores, porque a esperança dela é político A, político B. A nossa esperança reside na pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus que eu ponho a minha esperança. É no nome dele que está a minha esperança. Porque podem vir dias maus, podem vir tempestades, crises, mas a minha confiança está depositada no Senhor. A crise veio nos dias de Isaac, mas para loucura humana, ele colheu a 100 por 1 em um ano de crise. Sabe por quê? Porque não era o momento, não era a crise, não era a situação da colheita que estava definindo o que seria dos próximos dias dele, mas era o Deus que ele servia. É o Deus que você serve, é o Deus que você está na presença, que determina como serão seus próximos dias. A nossa esperança está nele. Provérbios 13, verso 12 diz que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Queridos, nós sabemos que a vida não é um mar de rosas. Nós não passamos incólumes, sem problemas, sem guerras. E a vida cristã em particular envolve renúncias, envolve sacrifícios, envolve abnegações. Eu já citei isso aqui inúmeras vezes. Se o nosso evangelho não tem renúncia, não tem sacrifício, não é o verdadeiro evangelho. Porque esse evangelho de facilidades, esse evangelho de que não tem nada, não tem preço a ser pago, é o evangelho progressista. É o que tenta se infiltrar para que a gente não faça o que tem que ser feito. É um evangelho barato, de uma graça barata, a tal da hipergraça. Mesmo diante dos nossos contextos que a vida nos impõe, nós somos o povo que continua avançando. Hebreus 10, 39 diz: nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Fala para o seu irmão assim, fala assim para o seu irmão, não está na sua natureza ficar parado. Nós somos o povo que avança. Nós somos o povo que está olhando para as promessas. Nós somos o povo que os nossos olhos estão no alto. A nossa esperança vem de cima. Os nossos olhares estão lá. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que a Bíblia fala. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quantos já se sentiram pressionados na vida aí? Quantos sentiram? Quantos já se sentiram perplexos, mas não ficaram desesperados? Perseguidos, mas nunca abandonados. Podemos até ficar abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada em nosso corpo. Repito, onde está a sua esperança? Podemos olhar ao redor e enxergar que as coisas estão piorando, porém o desafio é exatamente esse. Queridos, esse é o desafio para a fé. Se você vive uma vida muito plena, me diz uma coisa, em que sua fé está sendo desafiada? Se você fala assim, não tenho nada, me falta. Às vezes, olha a história do jovem rico. Se ela não é exatamente isso. Chegou até Jesus falando assim, mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Jesus fala, obedeça os mandamentos. E aquele jovem, ele tentou, acho que ele, na hora que ele ouviu isso, o Sueli, de obedeça os mandamentos, ele deve ter enchido o peito. Faço isso desde a minha mocidade, mestre. Acho que ele esperava de Jesus um uau, servo bom e fiel. Entra aqui para o gozo do reino. Só que Jesus olhou para aquele homem, para aquele jovem, e Jesus, a onisciência dele,
ele olha e destrincha a alma. Jesus sabia que aquele rapaz tinha âncoras no coração dele, porque Jesus fala assim: maravilha, perfeito. Agora você vai fazer o seguinte: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem me seguir. Isso não foi uma doutrina. Jesus não falou isso para todo rico que ele encontrou. Jesus não mandou todo mundo parar tudo e seguir ele. Pelo contrário, tem alguns lugares que Jesus falou: não, vai para a tua casa. Ele curou um endemoniado lá, eu queria seguir ele. Não, vai para a sua casa, pode ficar na sua casa. Não precisa me seguir não. Agora Jesus pega aquele jovem rico e manda ele: pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia vai falar que aquele jovem entristeceu porque era muito rico. E se você ver, se não me engano, no Evangelho de Marcos, vai destacar assim que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Mas aquele jovem tinha coisas que estavam aprisionando ele. Ele tinha coisas que eram âncoras na vida dele. E acredite, são coisas que nós precisamos lutar. Às vezes a gente pensa que é a riqueza, mas às vezes não é, querido. Às vezes o que te prende em algum aspecto da sua vida é o seu orgulho. Porque tem gente que abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão do orgulho. Às vezes nós temos coisas que estão limitando a nossa passagem de fase, e nós nem percebemos. Por quê? Porque são coisas invisíveis. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Romanos capítulo 5, verso 5 vai dizer assim, que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. Você pode dizer isso para alguém mais uma vez? Fala assim: você não vai ficar decepcionado. O Espírito Santo não vai te deixar ficar decepcionado, frustrado. Se a sua esperança está em Cristo, se você está olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, você não vai ficar decepcionado. A sua vida não será marcada pela frustração, pela vergonha. A sua esperança estando em Cristo, você não vai ficar decepcionado. Davi continua dizendo assim: olhe para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. Os meus adversários festejarão o meu fracasso. Aqui, a partir desse momento, Davi ele sai daquele estado de autocomiseração e se volta para Deus. E para mim isso aqui é uma régua importante na vida de um cristão. A Bíblia nos ensina a clamar. Por quê? Porque o clamor é uma expressão da nossa dependência de Deus. Davi ele ficou um tempo ali no questionamento, e nós temos essa fase. Eu poderia muito bem chamar essa ministração de estágios da vida cristã. Por quê? Porque nós temos esse estágio, nós temos o estágio do questionamento, do Senhor, até quando? Mas eu digo para você, querido, tudo tem limite. E se você fica só no questionamento sem fim, eu digo para você uma coisa: você não passou para a fase do amadurecimento. Porque quando nós passamos de certo ponto, a gente para de ficar só questionando e começa a clamar. A gente para de ficar deixando a dúvida crescer e a gente se volta para Deus e começa: Senhor, a tua palavra diz, e eu creio no que ela fala. A Bíblia nos ensina a clamar porque é uma forma de nós buscarmos a resposta do Senhor. E Deus não é indiferente aos nossos problemas. A Bíblia, sabe o que a Bíblia vai falar? Que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado. Nós sempre reforçamos, destacamos aqui a importância de você agir, a importância de você dar passos de fé, a importância de você se manifestar. Mas hoje eu quero reforçar com você também a importância de você clamar, de você abrir a sua boca. Clama a mim e eu responderei, lhes direi coisas grandiosas e ocultas que vocês não sabem. Você tem uma crise para enfrentar? Quando você tem alguma situação para enfrentar? Então clame. Então fala para o seu irmão assim: então clama. Para de murmurar e clama. Porque o clamor expressa a nossa dependência de Deus e a necessidade que temos do seu auxílio. Enquanto a murmuração expressa a nossa falta de fé e de confiança em Deus. Então ou você é alguém que tem um clamor na ponta da língua, ou você é alguém que tem a murmuração.
E eu gosto de uma frase de um pregador que ele fala assim, que a murmuração, ela não prova nada, a não ser que você é capaz de ouvir a voz do diabo. A Bíblia vai dizer, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe qual é? O bispo costuma dizer uma coisa, sabe qual é a oração mais poderosa? É a que sai do teu coração. A oração mais poderosa que você pode fazer é quando você se expressa verdadeiramente diante de Deus. É quando você abre, quando você se expõe. É quando você vai até Deus e coloca tudo na presença dele. Senhor, eu sou angustiado. Eu já orei assim. Eu já fiz umas orações que não é aquelas de querer colocar Deus contra a parede, que o pessoal costuma dizer, sabe? Que foi lá, orou, colocou Deus contra a parede. Não, mas eu tenho umas orações que eu falo assim, Senhor, tá me vendo? Como é? Vai ficar quanto tempo nessa aqui? Vai, e aí, como é que é o projeto? Onde é que eu estou, Deus? Mas calma que não é com essa calma aqui não, tá? As coisas mais assim. Davi, ele continuou, ilumina os meus olhos. E esse pedido aqui me chama muita atenção. Porque o pedido de Davi aqui eu vou traduzir assim, Senhor, me deixe ver as coisas como o Senhor vê. Me deixa ver as coisas pelo seu viés. Me deixa enxergar as coisas pela mesma percepção que o Senhor tem. E eu te desafio a isso. Permita que a palavra de Deus influencie toda a sua percepção das coisas. E isso, acredite, vai mudar toda a sua visão das coisas. Queridos, isso aqui é chave. Eu vou repetir isso aqui porque eu também já trouxe esse ponto várias vezes. Uma coisa que influenciou demais na minha vida com Deus, dentro desse ministério, foi aprender a orar a palavra. Então, para os meus dias de crise financeira, o Salmo 23 gritava, o Senhor é o meu pastor e eu não vou ter falta de coisa alguma. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo as riquezas e glória que há em Cristo. Os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, eu não me voltei e aprendi a orar exatamente o que estava nessa palavra, declarando que se está na palavra dele, é uma promessa para a minha vida, então eu vou aprender a reivindicar. Então eu vou aprender a orar e a olhar para as minhas circunstâncias, para os meus desafios e colocar eles na balança com a promessa. Eu faço esse desafio para você. Pegue a sua circunstância, pegue a sua batalha, pegue a sua luta, coloca na balança com aquele que te fez a promessa. Coloque na balança com aquele que prometeu que iria fazer. Coloque na balança com aquele que diz que é maior, que tem o poder de fazer todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase de um livro que o autor vai falar assim, uma vez que nós colocamos Deus na equação, o inimigo vai ser sempre menor. Permita que a palavra de Deus influencie toda a sua percepção das circunstâncias. A Bíblia vai falar, Jesus, olha o ensinamento de Jesus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Então, comece a se nutrir da palavra. Comece a declarar a palavra. Comece a dizer a palavra a respeito dos seus sonhos. Senhor, todas as coisas na minha vida, eu coloco a luz da tua palavra. E se tem alguma coisa na minha vida que está indo em choque com a tua palavra, tira. É aquela música do Renascer. Se os meus planos não tiverem de acordo com os seus planos, me livra dos meus. Me livra dos meus planos que não estão de acordo com os seus planos para mim. Tira de mim qualquer coisa que não é da tua vontade. Amém ou não amém? Ele continua dizendo, eu porém confio no teu amor, e o meu coração exulta na tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aqui no final do Salmo nós vemos uma mudança do tom.
Davi agora está declarando a sua confiança na fidelidade de Deus, expressando a sua confiança baseada no amor e na misericórdia divina. Eu gosto daquele texto: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Esse é o amor de Deus, não é passageiro, não é efêmero, não tem variação. O amor de Deus por nós é assim. O amor de Deus para nós é um amor sacrificial, é um amor ágape. Isso é muito diferente do que nós vemos sendo pregado por aí hoje. Porque o amor que as pessoas acreditam que é o de Jesus por nós, é um amor baseado unicamente em aceitação. E isso não é bíblico. Porque o amor que Jesus demonstrou na cruz por mim e por você, foi um amor sacrificial. Ele morreu naquela cruz do Calvário, não para que nós sejamos qualquer coisa, para que você seja quem você quiser ser, mas para você ser de fato quem você foi criado para ser. A morte de Jesus na cruz foi uma redenção do nosso estado caído. O pecado entrou, nos afastou de Deus. Então Jesus se entrega, se oferece como sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele naquela cruz, e o amor que foi demonstrado nesse sacrifício foi o que nos resgatou. Não, repito, não para nós sermos quem quisermos ser, mas sim para nós sermos quem de fato nós fomos criados para ser. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu, queridos, em seu sacrifício, e ele demonstrou um amor para nós que não pode ser medido. E amor é decisão, está na escolha que fazemos, está nas decisões que nós tomamos. E tem gente que acredita que o amor trata-se unicamente dos sentimentos que ela tem. Mas repito, o amor está nas decisões que nós tomamos. Um marido que decide ser um provedor para sua esposa. E as pessoas tendem a aprender tanto no sentido material da coisa, porque um marido provedor não é simplesmente a pessoa que chega, que traz comida para dentro de casa. Não, queridos. O provedor, ele tem um papel de ser aquele que em todas as frentes ele está cuidando. Em todas as frentes ele tá ali, ele é o primeiro. Ele é aquele que sustenta, que dá base. Isso é para os maridos. Todos nós aqui, provavelmente, já passou por essa fase de questionamentos. Olhamos para as circunstâncias e não entendemos o que está acontecendo. Nós vemos coisas negativas e questionamos onde Deus está. Ele diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E eu quero encerrar com essa declaração de fé. Deus vai nos dar muitos motivos para o louvar. Deus vai nos dar muitos motivos para agradecer. Nós temos muitos motivos para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque em 2025 nós estamos aqui. Nós tivemos, e veja esse histórico, os últimos 5 anos, nós tivemos uma pandemia, nós tivemos guerras, para a maioria, lamentavelmente, um governo de esquerda. Alguns lamentam, outros ainda gostam. Aí, enfim, aí vocês, sua ideologia. Mas nós estamos aqui e dizendo: obrigado, Senhor. Porque o Senhor, como está escrito no livro de Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou. Fique de pé comigo, por favor. Confiar em Deus é viver sob o prisma da palavra dEle. Ele diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Queridos, louvar a Deus é um presente que nós recebemos. Hoje,
Um testemunho rápido. Hoje eu posso dizer assim, numa expressão mais mundana, que foi o chamado dia de cão. Né? Hoje foi dia de luta. Se eu olhar meu carro ali atrás, lá fora, meu carro está com uma amassadinha atrás. Isso para falar o mínimo, mas deu uma batidinha hoje. E eu estava assim, sendo bem brasileiro, sabe? Saí de uma reunião com um cliente. E aí tinha um cliente meu, que está numa fase de distrato. E ele me mandou uma mensagem, um áudio. E eu estava ouvindo esse áudio dele dirigindo. Briguem comigo depois. Mas eu estava ouvindo. Eu estou sendo filmado. Você corta isso, Ismael. Vai anotar a placa. E aí, quando eu estava saindo da parte do estacionamento, um carro veio entrando muito rápido, quase que me fechou. Então, eu tive que dar aquela parada mais brusca. Eu freiei de forma mais brusca. E ele, como ele estava com o carro basicamente na pista principal, querendo entrar, o que eu fiz? Eu fui dar ré. E eu ouvindo o áudio dele, eu dei ré sem olhar para trás. Então, eu bati o carro. E eu ia pregar. Eu já vinha me preparando. E assim, essas situações que a gente enfrenta, e eu fiquei assim, cara, eu fiquei tão na hora assim, meio que congelado. Parei o carro, a mulher nem quis descer, não sei qual era o problema do carro dela. Ela nem quis descer. Olhou, ela perguntou para mim se tinha acontecido alguma coisa com o carro dela. Eu não vi nada, eu falei assim, não estou vendo nada. Ela, então tá bom, vai embora. Então, tchau. Então eu fiquei, cada um foi para o seu lado. Mas essas situações, essas adversidades, esses problemas, como essas coisas aparecem numa tentativa de nos privar? Eu confesso para os irmãos, eu cheguei aqui hoje bem assim, coração bem fechado, no sentido do contexto do dia que eu tive. Aí eu estou aqui e lá vem a Tina, com a ministração, de uma forma tão espontânea, dizendo como ela lidou com uma dor. E eu falei, eu fiz essa oração bem aqui, eu falei, Deus, preocupação, ó, tchau. Você não vai roubar meu culto. Você não vai tirar a minha alegria de estar na casa de Deus. Você não vai tirar a minha adoração essa noite. Eu vim aqui para louvar, então eu vou louvar. Eu vim aqui para agradecer, então eu vou agradecer. Eu vim aqui para dizer que em todas as coisas eu vejo o amor e o cuidado de Deus. Então é isso que eu vou fazer. Então, às vezes nós enfrentamos isso no nosso dia a dia. Eu dei um exemplo tão pequeno, uma batidinha, um acidente, uma coisa que acontece com qualquer pessoa. Mas e as suas crises maiores? E as enfermidades que você está enfrentando? E os problemas que têm tentado tirar a sua paz? E as coisas que você fala assim, pastor, mas isso aqui vem há anos acontecendo, há anos, e eu estou assim, como Davi orou, até quando, Senhor? Essa é uma pergunta que eu já fiz muitas vezes para Deus, Senhor, até quando? Mas eu quero dizer para você, que Deus, Ele não é indiferente aos nossos problemas. Deus não é indiferente aos desafios que você enfrenta na sua casa. O salmista aqui, Davi, ele faz essa declaração, veja, ilumina os meus olhos, do contrário eu vou dormir o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Olha isso aqui, eu porém confio em teu amor. Você pode fazer essa confissão de fé nessa noite, falar assim, Senhor, eu confio em seu amor, eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, eu vou cantar o bem que o Senhor me tem feito. Então eu vou dizer assim, obrigado porque o seu amor por mim é maior, eu vou confiar no teu amor. Confiar no amor de Deus é olhar para qualquer coisa e dizer assim, Deus, Ele vai trabalhar em meu favor, Ele vai pegar o impossível, Ele vai pegar a crise, Ele vai pegar a dor, Ele vai pegar aquilo que estava estragado e Ele vai fazer com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Senhor, nós confiamos em teu amor. Levanta suas mãos, irmão, vai, feche seus olhos, faça essas confissões de fé, fala, Senhor, eu confio no seu amor,
Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Faça essas confissões de fé aí no teu coração. Faça essas declarações de fé. Às vezes o questionamento tem durado muito tempo. Meu querido, às vezes você está muito tempo nessa fase do Senhor, até quando? Até quando, até quando, até quando? Mas tem hora que a gente tem que começar a clamar. Tem hora que a gente tem que começar a abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia. Porque isso aqui, irmão, não pode ser uma coisa que você pega ocasionalmente, 2 vezes na semana e olhe lá, porque às vezes você fica até que na hora do culto, você fica até com preguiça de abrir, até na hora do culto. Para essa semana eu te desafio a isso. Abra a Bíblia. Reforça as promessas. Tem tanta promessa aqui. Tantas promessas. Tantas boas palavras de Deus para nós. E eu não entendo, porque tem gente que não consegue enxergar esse aspecto do Evangelho que são as boas novas. Porque isso aqui não é outra coisa senão as boas novas de Deus. São as boas novas. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Olha o começo. Não perturbe o vosso coração. Então fala aí para o problema, né, Tina? Fala aí para o problema. Não perturbe o vosso coração. Davi fala: porque está tão abatida assim a minha alma. Crê no Senhor, porque eu louvarei. Então chega, decida hoje interromper os questionamentos. Decida hoje dar um basta nos seus até quando. E começa a clamar. Começa a liberar palavras. Vai, irmão, aí onde você está. Levanta suas mãos e faça isso. Fala assim: vai ser um ano de bênção na minha vida. Vai ser um ano de bênção. Vai ser um ano de mudança de fase. Vai ser um ano de cura. Vai ser um ano de um casamento restaurado. Vai ser um ano de libertação. Vai ser um ano de boas notícias. Vai ser sobre a sua família. Vai ser um ano de milagres. Vai ser em nome de Jesus. Vai ser um ano de boas notícias. Vai ser em nome de Jesus.